Vamos lá, pessoal, fazer uma revisãozinha aqui de funções, tá? Como a gente viu em sala de aula. Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre como implementar funções no assembly do MIPS. Então, as funções são importantes na programação, todos vocês fizeram aí programação estruturada, né? O laboratório de programação em C, eu espero. E as principais vantagens é que com funções a gente permite reutilizar certas seções de código que são importantes e também melhora a organização do código para evitar aquele espaguete, né, que vocês fazem normalmente. Aqui eu vou mostrar para vocês 6 passos simples, né, de como a gente vai chamar uma função lá no assembly. A primeira questão, a gente tem que colocar os parâmetros de entrada num local que eles possam ser acessados pela função. Então a gente vai ver que existem alguns registradores no MIPS que eles são, a utilização deles é para armazenar esses parâmetros de função. Em seguida a gente precisa pular lá para onde está a função, né, transferir o controle para a função. E aí vamos ter que adquirir alguns recursos de armazenamento. Então a gente vai ver que quando a gente utiliza alguns registradores dentro das funções, a gente precisa primeiro salvar esses registradores numa região especial chamada de pilha, que nós também nos conversamos em sala de aula. Depois que a gente salva tudo na pilha, a gente pode realizar a tarefa que a função se propõe. Em seguida, a gente tem que colocar os resultados num local que também possa ser acessado por quem chamou a função e retornamos para o ponto de origem. Então, como eu falei para vocês, para fazer essa passagem de dados em uma função, a gente vai utilizar alguns registradores. Lá no MIPS existe uma convenção, né, uma espécie de acordo de quais registradores devem ser utilizados para fazer isso. Então, do registrador A0 ao A3, nós vamos passar os parâmetros. Do V0 ao V1, nós vamos retornar os valores à função. E o RA é um registrador especial que armazena o endereço para o qual a função tem que retornar após ser executada. A instrução do MIPS que nós vamos utilizar para chamar as funções é o JL, que é o Jump and Link. Você passa um endereço como argumento, o endereço da função. Então essa questão do link se refere porque ele cria uma ligação entre o ponto que chamou a função e a função para que ela possa retornar para o ponto de origem, né? Então esse link ele é armazenado no RA, que é o Return Address, é um registrador especial, né, que armazena o endereço de retorno. E é importante a gente ter esse endereço de retorno armazenado porque uma função pode retornar para diferentes pontos, né? A gente nunca sabe em qual ponto ela vai ser, ela vai retornar. Você pode chamar a função de vários pontos, então ela pode retornar para vários pontos diferentes, tá? E quando você chama a função, o registrador RA ele vai ser atualizado com o valor do contador de programas, o PC, que é aquele registrador que aponta para a próxima instrução que vai ser executada. Então aqui a gente tem o JRRA, que é a instrução que a gente executa ao final da função, que é para retornar, né, para quem chamou. E esse JR é uma espécie de jumping condicional, ele sempre vai pular, e ele pula para o valor apontado pelo registrador, no caso aqui, pelo registrador RA. Então vamos lá. Se a gente tivesse que usar mais de 4 registradores para parâmetros e 2 para retorno de valores, como é que seria feito? Então, o compilador ele poderia utilizar outros registradores da forma que ele desejasse, tá? É claro, se ele vai utilizar outros registradores, ele precisa salvar o valor deles antes de utilizá-lo. Normalmente a gente salva esses valores na pilha, tá? Como eu falei, né? Então os registradores são salvos na memória nessa região especial que é a pilha. Então a gente vai ver como é que funciona a pilha. A pilha é uma estrutura de dados do tipo o último a entrar é o primeiro a sair, né? LIFO. E ela é armazenada na memória. Nós vamos ter um ponteiro de pilha, é o SP, Stack Pointer, e ela permite duas operações, push and pop. Push para inserir um dado no topo da pilha e pop para retirar. Então a pilha ela funciona como se fosse uma pilha de livros, né? Então para você acessar uma pilha de livros, você sempre vai acessar o livro que está no topo, porque se você tentar acessar um livro e está no meio, você vai derrubar essa pilha e vai dar uma confusão grande. Vamos dar um exemplo aqui de uma função, tá? A função leaf. É uma função que não chama outra função. Está muito barulho hoje aqui, mas eu vou tentar fazer. Então essa função ela tem 4 parâmetros, g, h e j, todos eles são inteiros. Ela tem uma variável interna f, ele faz uma operaçãozinha básica, tá? Soma g com h, depois i com j, e subtrai os resultados e retorna f. Então, usando a convenção de chamada de parâmetros, do A0 ao A3, a gente vai alocar o G, H e J, e o F, né,
vai ser o registrador S0. E aqui a gente tem um código em assembly dessa função. Então essas primeiras instruções aqui, essa primeira instrução, a DDI SP-12, ela ajusta a pilha para criar espaço para 3 palavras, né, serem armazenadas, e aí ele utiliza o SW para armazenar as 3 palavras. Aí detalhezinho aqui, ó, que ele vai armazenar os registradores T1, T0, S0. Detalhe aqui, ó, para o índice do SW, 840. Isso aqui é para ele poder acessar a posição corretinha na pilha. Em seguida, essas 3 instruções, elas fazem os cálculos que estavam lá naquela função. Eu não vou entrar em detalhes, porque vocês já viram isso. Essa instrução aqui, ela salva o resultado em V0. E, por fim, nós temos uma sequência de LWs, que é justamente para você restaurar o valor anterior dos registradores S0, T0 e T1, e depois você ajusta a pilha. A última instrução é um JRRA, para que ele possa retornar para quem chamou aquela função. Tá? Então é isso, abraço, assinem o canal, compartilhem, recomende para sua família, para aquele seu tio que está lá em casa sem fazer nada, para poder programar um pouquinho. Então valeu.